Agora você vai entrar.
O de gama, parece de malinhar de gama. Botou bem longe dele. Cadê aqui? Ui. As árvores já tá escuro, viu? Na trilha ali onde eu passei. E pra mim que ele tava vindo fazer cego, que ele tava com medo. Pra mim que eu ainda vi ele falar e ia botar som. Eu também. Agora fudeu, o cara falou isso. Eu sei que eu sou estranho, é o povo. Eu não faço isso? Sabe quem tá aqui? E, gente, eu tô bem esse monte de merda aqui, ele tem. Do Caí, sabe o que eu vou dele falando agora? Não, eu só tenho curiosidade. Não tenho curiosidade desse nível todo, não. Pra você ter o quê, mãe? Papai. É a cobra do Caí. Papai? Pode estar o telefone. Ah, é? Tem que ser aqui, é doido.
Hmm.